Bom, e aí pessoal, hoje eu vou tratar de um assunto aqui que não é tão utilizado hoje em dia, não é tão famoso assim em empresas mais novas, mas foi muito utilizado antigamente em sistemas mais legados que nós chamamos, que é o protocolo SOAP. Eu tentei achar algumas informações em português, alguns vídeos e não encontrei muitos atuais. Então eu vim fazer esse vídeo porque talvez você acabe entrando numa empresa como eu já tive que me deparar com um, um web service SOAP, que você vai ter que se comunicar com ele, resgatar dados, inserir dados. Então é bastante importante para o seu leque, né, de conhecimentos. Então eu fiz aqui um projetinho, um README aqui explicando mais ou menos, vocês podem eu vou deixar na descrição esse repositório. Ele está feito em Kotlin aqui com Spring Boot, mas você pode fazer ele com Java também. Geralmente as linguagens mais antigas aí também tem suporte ao SOAP. Por exemplo, Python tem suporte, claro, Python tem suporte a tudo, né? Mas não é tão primordial, não tem tantas funções igual o Java. Eu vi que o Delphi também tem, PHP, eu acho que o C Sharp também. Mas essas linguagens mais arcaicas, é, eles têm mais suporte ao SOAP, por isso que eu estou fazendo aqui em Kotlin, que é uma linguagem nova, porém é toda baseada em Java, então eu consigo trazer tudo do Java para o Kotlin. Então, o SOAP, basicamente, aqui algumas características, um protocolo formal e padronizado. Então, ele é mais rigoroso do que o REST, que você pode ter muita mais liberdade, tem muita mais flexibilidade, né? Mas ele também funciona via HTTP. Ele utiliza XML para troca de mensagens. Você vai ver que ele é bem diferente do que o JSON, que acredito que vocês estão acostumados, né, pelo protocolo REST. Ele é orientado a funções. O que significa? Vocês lembram que no REST geralmente a gente coloca o endpoint barra usuários, get barra usuários para você listar os usuários? Aqui você coloca barra get usuários no endpoint para você sinalizar que você quer receber esses usuários. Por isso que é orientado a funções. Você sempre está executando funções nos seus endpoints. Ele inclui um mecanismo de segurança integrado, como esse AWS Security, com suporte a SSL. Eu explico melhor aqui esse AWS Security, mas basicamente é uma autenticação que você faz ali entre o cliente e o web service. Então, quando ele já vem com essa segurança a mais do que o REST, e isso acaba sendo um ponto positivo do SOAP e também uma opção para, por exemplo, bancos utilizarem ou sistemas que têm que ter uma grande confiabilidade dos seus sistemas. Eu não vou entrar muito nesse AWS Security aqui, porque eu também não cheguei a implementar, mas é bom saber que existe. Para quando você se deparar com ele, ter que fazer alguma autenticação, você já sabe que se trata do AWS Security. Então aqui melhor para transações críticas e sistemas complexos, é o que eu falei agora. Overhead maior. Então ele é bem mais verboso por utilizar XML e também por pela forma, pelo protocolo que ele utiliza, que a gente vai ver mais à frente, pelo padrão. Ele é sem estado, então igual ao REST, mas pode ser configurado para manter estado. E não tem suporte a caching nativo. Agora vamos passar aqui para o AWS Security. Então, é um padrão de nível de mensagem baseado na proteção de mensagem SOAP por meio de assinatura digital XML. Então, basicamente, resumindo o que está escrito aqui, quando você quer proteger ali, além da conexão HTTPS, a gente pode colocar esse AWS Security na camada de mensagem, onde nível de mensagem é incluído um cabeçalho ali que a gente consegue autenticar o usuário e ver se a mensagem foi violada ou não. Beleza?
Agora vamos entrar em dois arquivos bastante importantes aqui no protocolo SOAP, que é o XSD, que é XML Schema Definition, né? Então, esse arquivo basicamente define os tipos de dados que o nosso web server vai ter. Então, basicamente, imagine que ele é, diz para os clientes assim: a gente vai ter esse tipo de dado como usuários, vai ter ID tipo string, nome tipo string, idade tipo integer. Basicamente, ele coloca isso no XML para os clientes consumirem esse XML e saberem todos os tipos de dados que esse web service vai conter. O WSDL é o Web Service Description Language. Então, esse arquivo é uma versão completa do XSD. Ele coloca o XSD geralmente dentro dele, então ele vai falar para os clientes, estabelecer para os clientes os tipos de dados que ele tem, mas ele também vai definir as mensagens que ele quer, que ele tem, que ele pode receber, as funções, as operações do serviço, as mensagens transmitidas, a localização e entre outros. Ali vai estar todo as informações úteis do nosso web service. Aqui poderia ser uma forma, se fosse bem ao pé da letra, ser um Swagger da vida, né? Onde está documentado todo o seu serviço. Aqui quando é utilizado, né? Como eu falei, quando você precisa de uma grande integridade de dados, né? Precisa de uma grande confiabilidade. Quando você tem que estender sistemas legados, quando já existe, né, um serviço SOAP e você tem que consumi-lo. E aqui como utilizá-lo, né? Basicamente eu vou agora entrar na parte do código aqui. Vamos também um desenhozinho aqui. Então, aqui a gente vai compartilhar esses dois arquivos com o cliente. A gente vai se comunicar via HTTP com Content Type XML. Aqui está o cliente, aqui está o servidor. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Criar nosso arquivo XSD, né? Aqui, ele já está criado nesse esquemas aqui. Como você pode ver, ele é bem verboso, né? Mas o que importa é você pelo menos entender mais ou menos como ele funciona. Então, basicamente, é o que eu estou fazendo. Esse element é como se fosse uma classe, né? Vamos dizer assim que no fim, cada linguagem vai traduzir esse XML, esse XSD aqui, em formato de classe para a sua linguagem. Então, esse getCountRequest vai ser uma classe, um objeto, um dicionário, com um campo name, que vai ser uma string. Esse response vai conter um elemento country, que vai ser do tipo country. Então esse country aqui vai ser um tipo customizado, que está bem aqui, complex type, que vai conter um nome, um population, capital e o currency. Todos esses aqui, só o population é do tipo inteiro. O currency é outro tipo, um simple type, né, que vai ser um enum basicamente. Então, currency ele vai ser um enum de string que pode conter esses três valores aqui, beleza? Agora vamos aqui como que ele converte esses dados, né, para a sua linguagem. Geralmente a gente tem umas bibliotecas que já fazem isso automaticamente, por isso que você não precisa saber muito a fundo isso para não ter que fazer na mão, né? Então a gente tem aqui, ó, esse plugin aqui XGJC, que eu coloco aqui onde está meus XSD, e aqui no build eu consigo, no build não, aqui ó, deixa eu pegar no Kotlin, count endpoint, ele vai estar bem aqui ó, generated, tá, ele vai estar aqui no sources, ele vai estar bem dentro aqui, aí, pronto, bem aqui mesmo.
Então aqui ele converteu todo aquele meu arquivo XSD para cá. Então aqui ele colocou no padrão aqui name, por exemplo, country, né? Vamos tentar dividir aqui. Opa, dividir. Pronto. Deixa eu vir aqui no meu arquivo. Pronto. Então o que temos aqui no nosso country? Name, population, capital e currency, né? Aqui a gente vai ter o string, capital, o population, cadê? Vamos ver o population aqui. Aqui, population inteiro. Então, basicamente é isso. Ele converte o nosso arquivo para uma classe. E, basicamente, as outras linguagens vão consumir esse XSD e vão também converter para a sua linguagem. A própria biblioteca, geralmente, né? Claro que você pode fazer na mão, mas é bem mais complexo. E o que eu fiz aqui, né? Eu estou criando aqui um country repository, onde eu vou ter uma variável aqui estática, onde vão ter string e country, né? E aqui eu estou colocando Espanha, Polônia, Reino Unido. E aqui eu estou criando uma classe do country com o nome Reino Unido, capital London, GBP, eu não sei qual que é esse, não sei, pensava que era euro, mas ok. E população aqui. Então eu estou criando vários países aqui, né, para funcionar como se fosse um acesso ao banco de dados. Aqui eu estou fazendo uma função find country, que é onde eu passo o nome e pego aqui desse hash map o nome respondente do country que o usuário colocou aqui no parâmetro name. O endpoint aqui eu estou basicamente colocando um namespace, aqui não importa. E aqui essa funçãozinha getCountry, eu estou basicamente falando para executar o nosso funçãozinha do repository, né? E retornar para o usuário. E a gente está pegando aqui esse getCountryResponse também do nosso XSD, que é esse aqui, que a gente vai retornar um country para o usuário. Beleza? Então, basicamente, assim que funciona, né? Vai ter esse repository, o endpoint eu estou declarando aqui. Eu estou declarando aqui que ele vai utilizar o getCountryRequest e vai ser a funçãozinha getCountry aqui, né? Aqui eu estou fazendo a configuração, então eu estou aqui utilizando esse default WSDL definition e eu estou acertando o set port, o set on location RI, o namespace, que é onde eu coloquei as nossas classezinhas, e o esquema, né, que é o country WS, que é onde está todo o nosso esquema XSD, beleza? Que tudo isso eu estou importando na nossa biblioteca. Basicamente feito isso, vamos rodar nosso aplicativo para ficar melhor a visualização aqui. Bom, para rodar é bem simples, só dar o play aqui. Pronto, nosso arquivo está funcionando. Para você ver aqui o WSL completo, vamos abrir ele aqui na nossa web. Aqui você está vendo que é um arquivo XML, onde tem toda a definição do nosso serviço. Aqui está o XSD, que é onde está o WSTypes, onde que eu te mostrei. Ele também retorna no WSDL. Então, como eu falei, né? O WSDL é uma extensão do XSD. Então, ele tem muito mais informações, como aqui a mensagem. A gente pode ter o getCountryResponse, getCountryRequest, o CountrySport, o que ele define aqui. Isso aqui vocês não precisam saber a fundo. Se você botar em qualquer IA, ela vai te saber falar, né, o que cada coisa aqui significa, mas basicamente a sua biblioteca já vai saber manipular isso. Eu fiz aqui uma request simples, um padrão aqui no XML, para pesquisar o país Espanha aqui, né? Então, basicamente, se a gente executar isso aqui,
esse comando cool, ele acabou dando erro aqui. Pronto, voltei. Então, basicamente, o comando que estava errado aqui eu vou agora executar aqui a nossa request. E olha o que ele nos retorna, né? Um XML com um country, com os dados para Espanha, capital Madrid, euro, que foi exatamente o que eu procurei, né? Então, basicamente, eu também tenho aqui um arquivo, um outro projeto que é o cliente. O cliente, basicamente, aqui também, rapidamente vou passar por ele. Ele vai consumir o nosso services countries WSDL, onde ele já vai gerar também os nossos a porta, o count e todos os objetos aqui do nosso web service. E aqui basicamente o que a gente vai fazer é consumir ele utilizando a função que ele vai nos expor, né? Que por exemplo é esse get web service template, né? Então ele vai nos, por exemplo, get country, né? A gente pega o get country request, pesquisa o nome e pesquisa aqui no nosso endpoint countries. A payload vai ser requests e a gente vai passar aqui um callback que não é importante saber isso agora. Aqui a gente está configurando, a gente pode também executar esse appzinho aqui dando boot run, e aqui ele vai fazer uma request location for Spain. Ele nos respondeu Espanha aqui no country e a moeda é euro, né? Então, basicamente é assim que funciona o nosso protocolo SOAP. Então, basicamente, como no desenho aqui, o nosso cliente vai ter que usar alguma biblioteca ou na mão mesmo, mas hoje em dia não é, acho que nem recomendado, né, fazer na mão. Consumir o WSDL ou XSD para pegar os tipos de dados que ele vai ter que utilizar. Aqui, na verdade, a gente vai ter que consumir o WSDL, né, sempre. Que aqui vai ter todos os dados importantes. Depois, o cliente, depois de ter pegado o tipo de dados no WSDL, o cliente vai ser capaz de consumir o web service fazendo essa comunicação assim, aqui a XML orientada a funções, né? Então, basicamente é isso o protocolo SOAP aqui, né? Deixa eu fechar, voltar aqui para services, vou voltar aqui para o XML, ver se eu estou esquecendo alguma coisa, né? Count Export, aqui o Count Export ele está explicitando que a gente tem uma função chamada getCountry, e aqui a gente sabe que a gente tem uma operação que a gente pode chamar getCountry, beleza? E aqui no cliente, deixa eu vir aqui, a gente tem aqui o getCountry que chama a URI aqui countries com a request do country dentro. Então vamos ver aqui o que esse aqui get service template get country, aqui ele só tem um string. Então basicamente é isso, né? Ele vai chamar aqui o nosso service countries, igual eu estou chamando aqui, com esse XML aqui que eu quero acessar. Eu estou mandando o get country request com body para o nosso serviço aqui, beleza? Então basicamente é assim que funciona o nosso protocolo SOAP. Espero que você tenha entendido, e qualquer dúvida só comentar aí embaixo. Uma coisa que eu acho que não ficou clara é como que faz a request, né? Então basicamente aqui eu estou secretando aqui no endpoint que ele vai ter um namespace desse URL aqui e tem que ter o local part get country request. Então aqui na request ele vai verificar se tem esse namespace aqui no envelope e se tem esse objeto aqui no body
esse get count request no body aqui raiz, né? Então, sempre que a gente fazer um request, caso eu tenha get country qualquer outra coisa aqui, response, não sei, se a gente ir, ele vai dar um erro, né? Então, como pode ver aqui, ele vai dar um erro tanto se a gente modificar o namespace, tanto o nosso objeto aqui. Aqui no nosso call, ele roteou para barra service, né? Então a gente coloca aqui, pode botar tanto barra countries quanto barra service, que vai ser correto porque o próprio Spring Boot aqui vai lidar com isso, porque aqui a gente colocou a payload dessa forma. A gente botou barra service, né? Aqui, eu acho que só não vai funcionar caso a gente tire o barra services. Exatamente, não achou. É porque a gente botou barra services, a gente colocou aqui o namespace que vai ser esse, e o conta export. E aqui onde vai ter aqui nosso conta export, nosso nome da funçãozinha, que a gente vai receber um request e vai devolver um response aqui, né? Então basicamente é assim que vai funcionar. E no nosso cliente aqui, a gente vai fazer exatamente, ó, a gente colocou aqui barra countries, mas se eu tirar isso e colocar um bot run, provavelmente funcione também. Aqui, aí funcionou. Então tanto faz ser um barra countries ou barra service. Vamos botar aqui qualquer coisa, vamos ver se vai funcionar. Também funcionou. Então basicamente o próprio Spring Boot aqui vai lidar com isso para ver se vai bater o namespace e o body. Então somente se eu mudar aqui, ó, vou mudar para dar o erro, né? Pronto, deu erro, viu? Então basicamente é isso como funcionam as requests, beleza?